Prazer, Rani, de estar aqui no meu podcast totalmente voltado para carreira, empreendedorismo, voltado para o conhecimento local, né, das pessoas de nossa micro-região, e ter você aqui, uma mulher reconhecida em toda a região, né, na área de moda, na área de marketing. Prazer imenso, mas eu vou deixar você se apresentar, quem você é, Nosso de onde pai. você É extensa a lista, mas o prazer é todo meu, Rodolfo. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Me sinto honrada mesmo, porque tenho visto aqui, tem sido palco de grandes nomes, pessoas muito queridas por mim. E assim, eu vim e falei, tô me sentindo em casa, porque, gente, é sério, todo mundo tá aqui que veio, né? Eu conheço, eu amo ouvir, conhecer as histórias, então fiquei muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou Você tem influência na vida de uma das que veio aqui, É, que ela a Jaque, minha comentou aqui, ela amiga. falava minha amiga, depois que eu fui saber quem era Você amiga. até comentei lá. Aham. Pois é, então assim, minha irmã do coração. E assim, pra mim, né, é uma honra mesmo, tá? Obrigado. Com todo esse povo, com você aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Em resumo, né, até é difícil porque eu sou de muitas facetas. Eu sou a Rani, eu amo ler, amo estudar, amo família, amo café, livros. E atualmente trabalho com moda e marketing, mas sou advogada por coração, comunicadora por vocação. Nossa, então você tem muita história pra poder Muita! contar, né? Até advogada dessa eu já não tava sabendo. Tô aí 6 anos. Meu Deus. Eu acho que se a gente poder pegar pelo início, então vai ser a melhor forma, né? Aonde veio a pequena Rani? Você disse que é de Fervedouro, cresceu em Fervedouro, você é de família de Fervedouro, você veio de outro local e parou em Fervedouro quando era nova. Como que foi esse início ali da Rani de 14, 15 anos? Então, bom, pra contar a história por inteiro, né? Eu sou de Fervedouro, nascida e criada lá, minha família é família grande, tanto de mãe quanto de pai. E aí, morei minha vida inteira numa mesma rua, praticamente, lá dentro da cidade, conhecida de todo mundo. Sou filha da Aparecida do Nico Beata, do Chiquinho Sabão. E eu cresci, né, dentro da igreja. Fui uma menina, né, que cresceu, assim, aprendendo de tudo. Então, tudo que precisava, eu era a menina que ia aprender a tocar, para ser que tocava o teclado, ia aprender a cantar, para ser que tocava. Minha mãe era a missionária que cuidava da igreja. Então... E, além disso, né, eu sempre fui cercada por muitos amigos. Eu sempre fui a pessoa do povo, da multidão, sabe? Na minha casa, nessa época aí dos 12, 13, 14 anos, a minha casa era um local que todo final de semana dormiam 8, 10 pessoas. E a Jaque era uma dessas que tava lá direto com a gente. Uma pessoa criada no meio do povo, então. Sim, essa sou eu. E você acha, assim, que aquilo que você foi vivendo nessa época, né, auxiliou para que você possa hoje trabalhar com essa área de marketing, que é uma área que necessita de muito contato com as pessoas, de saber se comunicar, de saber entender, né, a necessidade das pessoas. Eu acho até legal. O que é marketing? Já vou fazer a pergunta aqui. Então, primeiro, deixa eu responder, porque é muito legal o que você trouxe, né? Se isso me trouxe pra hoje. Completamente. Eu era piolim de recital. Da tia Fernanda, do Almi, tava lá, eu era a pessoa que queria recitar os poemas maiores, que queria dançar, queria tocar. Então, assim, esse lugar que minha mãe me colocava de se vira. Não, você vai falar, você vai cantar. Eu era essa pessoa. E é engraçado porque antes de fazer meu vestibular, entre direito, eu tava com jornalismo, uma segunda opção. Então, essa veia da comunicação sempre foi muito latente em mim. Eu era muito apaixonada, sou até hoje apaixonada por música, então era uma outra vertente que eu tinha de apresentação, de cantar, de compor. Eu sou essa pessoa, artística, muito comunicativa, muito comunicadora. Né, comunicadora. Sim. Não sei se você, né, gosta ou se você já leu sobre temperamentos. Sim, né, eu sou fleumática. Você é fleumática? Eu ia achar que você era uma sanguínea igual eu aqui. Uma pessoa que nasceu pra falar. Mas esse é o mais engraçado. O Almir, eu até falei aqui agora dele, ele é muito legal, porque às vezes quando ele olha pra mim, Rani, eu não acredito que você virou essa pessoa, porque eu sou muito tímida. Eu sou a pessoa calada. Hoje eu trabalho com imagem pessoal, a comunicação, o marketing, a moda fazem parte, e eu me descobri no propósito de mostrar às pessoas a essência delas, que elas entendam a importância de se conhecerem pra expressar pro mundo essa essência. Nossa, esse é o meu trabalho hoje, sabe? E aí, o que acontece? Foi o processo que eu vivi. Apesar disso tudo, eu era a pessoa mais calada na sala, sabe? Sério? Sempre mesmo muito estando tímida. sempre no meio das pessoas,
Você era tímida. no seu local ali, um bom fleumático. Exatamente, Só calma. Eu vou evitar a fadiga. Essa sou eu. Nossa, Às cara. vezes eu me acho um oposto assim, mas essa sou eu. Sou esse oposto mesmo. Não, eu acho isso magnífico, porque né, eu sou uma pessoa apaixonada por ler, por tudo isso daí. E eu gosto muito de temperamentos. Isso aqui é uma forma que a gente tem de poder entender um pouco as pessoas, e não é uma regra que existe, mas é apenas uma forma de conhecer. E quando a gente vê que quando tem uma pessoa de um temperamento muito diferente, né? Um fleumático, uma pessoa muito tranquila. Pra quem não sabe, gente, o fleumático é aquela pessoa que é muito tranquila, tem uma visão muito por fora, né? Uma pessoa muito analítica, que Sim, isso é muito importante, planejadora. né? Muito planejadora. Tem sempre aquela questão de não deixar os sentimentos influenciar em suas decisões. Eu acho que é a maior definição de um fleumático, né? E aí, você vê uma pessoa numa área que necessita de comunicar, de falar, de se expressar, de saber conduzir as outras pessoas. Isso daí traz uma beleza muito grande dentro do enriquecimento da própria área, né? E é muito legal porque eu tenho no Instagram o termo de corajosas. Uhum. Nós temos o nosso grupinho de corajosas. E ele surgiu justamente nesse momento. De transição de carreira, eu vivi tantas coisas. E quando eu parei pra pensar, cara, eu era aquela pessoa tímida. E olha o que tô vivendo, cara, eu peguei a capa da corajosa mesmo e falei, cara, isso é coragem. Isso é coragem. Então bora lá assumir esse lugar e vamos com tudo. E é o que eu carrego até hoje comigo. Não, e agora nós vamos chegar aonde? Peraí. 18 anos, pegou, você falou que queria jornalismo? Queria. Direito, né? Você já tinha essas duas Só que isso era 16 necessidades. anos que eu entrei na faculdade. Você entrou com 16. Isso, fiz vestibular com 15. Nossa, entrou muito nova. Sim, Muito eu nova. era adiantada. Né? E aí, assim, o que acontece? Algumas coisas que eu vou falar que muita gente nem sabe, gente, mas bora lá. Exclusividade. Exclusividade. Porque, assim, nesse meio tempo, né, pra eu entrar no meu vestibular, eu vivi um período muito delicado, pessoalmente falando. Uhum. Passei por um relacionamento abusivo. E com isso, muitas coisas que eu vivia eram sob uma manipulação, sabe? Sei. Então, por exemplo, quando eu fui prestar um vestibular específico para uma cidade que eu queria muito ir embora, eu recebi uma ligação na noite anterior. Se você passar nesse vestibular, eu nunca mais vou conversar com você. Caraca, nisso Você da cabeça de esquece uma que eu menina de existo. 16 anos, 15, cara. tá? 15 Porque eu fiz anos. 16 lá e já tinha passado. Nossa, cara. Isso E perturba aí- qualquer um, cara. Demais! Perturba até gente velha. Exatamente. E, tipo assim, por exemplo, eu ganhei uma bolsa pra estudar meu terceiro ano fora, numa escola particular, justamente pra me preparar pro vestibular. Exatamente a fala que eu recebi. Se você for, você vai se arrepender, você vai chorar sangue, porque você tá fazendo a pior escolha da sua vida. Que loucura, cara. Tudo num movimento de quê? Manipulação. E aquelas palavras tinham muito peso pra mim. E aí, apesar de tudo, né? Agradeço pelos meus pais que me obrigaram, porque na cabeça de 15 anos você vai fazer o quê? Cara, vou deixar de ir? Minha vida, meu propósito, porque a gente tinha música, né? Era minha paixão, então eu achava que eu ia viver daquilo, ia mergulhar naquilo. E aí, eu estar indo pra essa escola era um sinal de que eu estaria abandonando o meu sonho. Tudo. E aí a pressão era toda em cima disso. E na minha cabeça podia ser. Já pensou? Ia perder essa oportunidade? E meus pais não deixaram. E eu agradeço a eles por isso, sabe? Então E aí você foi fazer fiz estudar meu terceiro ano aqui no Oficina do Saber em Carangola. Oficina de saber. Foi excelente, assim. E como eu sou muito estudiosa, eu amo mesmo estudar, eu fiz o vestibular. Realmente, nesse ano, eu não passei para a cidade que eu queria, mas eu ganhei uma bolsa integral. Então, eu estudei um ano, aqui em Carangola também. Fiz o primeiro ano de Direito. E aí, chegou nesse primeiro ano de Direito, foi o ano que eu explodi. Tipo assim, eu não aguento mais viver sob essa manipulação, sob essa pressão, né? Ela ainda pendurou durante um ano ainda na sua vida ainda. Mesmo na faculdade. Mesmo na faculdade. O primeiro semestre foi um inferno. Cara, literalmente, praticamente. Por isso que eu falo, a gente não sabe a luta que o outro vive, né? Não. Tenho certeza que né, a gente tá nessa região, muita gente não tem ideia do que eu tô falando. E aí foi um tempo de eu pedir socorro. Gritei meus pais, falei, eu não aguento mais. Eu tinha 16 anos. E aí a gente foi pra psicóloga, fazer tratamento, né? Pra conseguir entender a gravidade do que eu estava vivendo. Porque às vezes a gente não tem nem dimensão. Não. A gente não sabe o que a gente vive, sabe? E aí foi quando eu tomei dimensão exatamente do que eu estava vivendo. E eu falei, o meu primeiro não. Isso foi um marco muito forte pra mim. Porque antes, meu jeito fleumático de ser, não querer confronto, não querer briga, querer agradar todo mundo, eu não sabia falar não. E aí isso me trouxe muitas consequências ruins, sabe? Justamente onde eu fui parar, né? Nossa, não saber pôr limites. Assim, né? Porque
era muita coisa, porque você tá falando de uma menina de 16 anos, tá numa faculdade de Direito, já começa por aí, né? Você tá muito... eu falo que não existe idade para você estudar, só que quantas pessoas de 16 anos que tinha na sua sala? Então, é disso que eu estou falando. Você está num ambiente muito fora daquilo que você, né, tá acostumado, que é ter pessoas da mesma idade. Lá você devia estar estudando com gente de 25, 30 anos, e tava, sei lá, de 16 anos no meio deles, e passando por tudo isso, né? Sim. Nossa, Foi doideira. Muita coisa. Muita coisa. E aí você continuou, falou assim, vou resolver, basta, não quero mais isso aqui pra minha vida. Sim. E aí é um adendo que eu sempre falo, porque às vezes a gente tem um preconceito com terapia, com não sei o quê. E, cara, é muito engraçado, porque foi a conversa, o eu me sentir segura pra falar um não, que foi quando eu falei, eu vou falar não. E aí veio ameaça, veio tudo que vinha da mesma forma, mas aquilo não me atingia mais, sabe? Foi um não que me libertou, que eu falei, caraca, eu posso falar não? A pessoa não vai morrer de verdade. Que loucura. Tipo isso, né? E foi, assim, muito incrível. E a partir daí, eu comecei a conhecer a Rani. Porque até então eu era a pessoa que fazia muito o que as outras pessoas... Às vezes elas nem falavam, mas o que eu achava que elas queriam de mim, né? Aquela questão de suprir expectativa, aquilo tudo. Eu era conhecida como uma pessoa sem opinião dentro de alguns círculos de amigos, porque às vezes eu preferia não me manifestar, não me confrontar. Eu falei, boa fleumática que eu sou. Boa fleumática, né? O fleumático, ele é muito assim, né? Sim. É tudo... Ele fala assim, cara, não vou me desgastar com isso. Meu pai é sensacional. Um fleumático. Na minha casa saiu todo mundo, saiu muito puro, né? Saiu meu pai um bom fleumático. A minha irmã, uma boa melancólica. Olha. E o meu irmão, um excelente cólerico. Que, tipo assim, de temperamento... E você sanguíneo. Do mais puro que tem. O mais bobo da casa. Muito bom. Mas você fala porque são formas diferentes de lidar com as dificuldades da vida, né? Meu irmão já esteve aqui. E a gente sempre conversa muito sobre a forma de lidar, né? Eu lembro que a gente veio de uma família muito pobre. Então, assim... eles falavam pra gente que a gente não ia ser nada. Eu já tive uma professora que falou assim pra mim, você não vai ser nada. O meu irmão escutou o famoso filho de pobre não estuda. Meu irmão hoje, ele é patrocinado pela Embrapa, que é pela sétima maior faculdade do mundo na área de agronomia, para estar estudando e produzindo pesquisas dentro da área da agronomia. Então, assim, eu falo que a forma da gente lidar é muito diferente dentro das nossas dificuldades. Quando você falou que você já era a pessoa que foi se reconhecer depois, né, dos 16, 17 anos, por enfrentar isso tudo a partir do momento de passar por um psicólogo, a gente já foi o contrário. A gente falava assim, você tá falando que eu não vou ser não, né? Então você vai ver lá no futuro. Calma aí, você vai ver onde a gente vai chegar. Corta pra 2025, corta. Foi bem assim, porque nem... nossos pais sempre nos apoiou, e apoiou muito, né? Mas por também ter escutado tudo isso, eles não acreditavam, né? Eles falam pro meu irmão que aquilo não ia dar certo. Mas quando ele foi, eles eram o primeiro a estar ajudando. Eu tô falando assim, não era aquela pessoa... mesmo, né? Por ter escutado aquilo, talvez não ter lidado da melhor forma, né? Porque... é muito triste a gente, quando tá novo, escutar várias coisas que não pra nos deixam, limitar, né? Igual você falou, porque era apenas uma pessoa querendo te limitar, né? Não deixando você viver seus sonhos. Foi o que eles escutou e foi o que a gente escutou, mas a forma de lidar vai modificando, mas o que importa é o resultado dela, né? Exatamente. O que a gente faz com a nossa dor, né? Com aquilo que a gente recebe. Com tudo, né? A gente absorve e... né, eu falo que aqui é o lugar dos ditados clichê, né? Que um diamante feito sob pressão. E tá errado, pior que não. Nossa. É desse jeito. Formou em Direito. Então, mas aí tem um porém, porque eu fiz só o meu primeiro ano aqui. Depois eu fui pra Juiz de Fora. Eu passei lá no ProUni. Então, fui embora. Justamente quando deu esse rompimento, caiu tipo uma bomba lá em casa. E a gente entrou tipo numa crise, porque nós fomos... teoricamente expulsos da igreja que nós frequentávamos, né? Então foi assim, muitas bombas acontecendo nesse específico ano. Nossa, eu falei, quer saber, eu quero ir embora. E aí, sem estudar pra nada, me inscrevi no Enem e falei, eu vou embora. Né? Eu sou cristã, orei e falei, Deus, tá nas suas mãos, mas eu preciso desse tempo. E aí consegui bolsa integral e fui embora no outro ano. E foi assim, cara, os 4 anos mais incríveis da minha vida, porque eu conheci Rani.
E você aproveitou o que você tinha estudado aqui e Sim. implementou lá, né? Você só fez 4 que é direito, uma faculdade de 5 anos, Eu né? fiz um ano aqui e terminei lá. E é lá nesse processo todo, né, de você pegar, de se amadurecer, né? E Sim. morar sozinho, foi morar com um colega. República. República. Passei por República, muito gostoso. Outra vibe, né, agora, né? Outra experiência de vida, sabe? E aí é onde a gente começa a entender o valor das coisas. Porque, assim, é cultural, né? Por exemplo, quando eu fui pra lá, eu tive muito choque. No sentido de, meu Deus, ninguém tá nem aí pra quem que eu sou, o que que eu visto, o que que eu penso. É muito legal, sabe? A liberdade de você poder ser. E pronto. As pessoas não te conhecem a partir de nada. Elas só estão ali pra te conhecer. E é muito legal. Não, você falou tudo. A cidade grande é isso, né? Aqui, se você abre um mercadinho, todo mundo sabe de quem que é o mercadinho, sabe o que você tá fazendo, sabe como é que tá. E já começa a fazer ligações, e já começa né? a fazer várias e julgamentos, julgamentos. Agora, cidade grande, o pessoal não tá nem aí quem que você é, quem que você não é. E isso é muito legal. tem a sua parte boa também, né? Sim, porque assim, é um local onde eu pude... E aí, por exemplo, quando eu falo de imagem hoje, onde eu estou, veio desse tempo, porque eu era uma pessoa que não usava brinco, não ligava pra maquiagem, não ligava pra nada, era completamente básica, não sabia me expressar, justamente porque eu não sabia quem era Rani. E nesse processo de me conhecer foi quando eu descobri, cara, existe beleza em mim. Porque eu não via beleza em mim. Eu sempre me achava mais feia do grupo, sabe? Nesse lugar, justamente por não ter... Por exemplo, é muito legal ter sido criado no meio de muitas pessoas, mas eu não tinha ali o meu espaço. Uhum. Era sempre um quarto compartilhado com muita gente, então não tinha o que era meu exatamente, sabe? Isso prejudica um pouco da nossa construção pessoal, né? Num contexto geral. Se identificar um pouco, né? A gente acaba se adaptando muito às pessoas que estão à nossa volta, né? Uhum. E você falou, eu acho que essa parte ali de a gente se autoconhecer, o quão antes, ela é fundamental. Tem uma passagem de... eu esqueci o nome do livro, mas eu lembro do autor, né, que é o Frei Anselmo Grum, um livro que se popularizou muito na área de empreendedorismo, que ele fala sobre a vida dos padres do deserto, né, os monges, e aí ele dá uma citação muito bacana, que uma vez chega um grande estudioso querendo visitar um monge, e aí, para perguntar as coisas de Deus, e ele chega lá nesse monge e começa a perguntar a ele, quem é Deus? E o monge está calado. Quem é Jesus Cristo? E o monge está calado. E aí ele fica calado, vai perguntando, ficando nervoso. E o monge não fala nada, né? E aí ele volta para casa revoltado. E no meio do caminho ele encontra um outro monge, e fala com ele assim: que perca de tempo da minha vida de ter vindo cá. Esse homem que ter conhecido pela sabedoria dele não sabe me falar nada. Esse homem nem da igreja é. E começa a descer além. E ele fala assim: mas o que você perguntou para ele? Aí ele fala assim: eu perguntei quem que era Deus, eu perguntei quem era Jesus, e começou a fazer falar aquele monte de coisa. E aí ele fala assim: olha, volta lá e pergunta ele por que ele não te respondeu. E aí ele vai chegar lá e vai conversar e fala assim: você só me perguntou de coisas que eu não entendo. Eu entendo de mim. Quem sou eu para entender de Deus? Eu entendo de mim mesmo, sei minhas limitações e peço a Deus para melhorar. E aí é o autoconhecimento que ele estava querendo falar lá no livro, dessa importância da gente se autoconhecer para que a gente possa crescer dentro daquilo que a gente deseja dentro da nossa vida. Né? Entender sua principal dificuldade, entender seu principal ponto forte, né? Que, né, tudo tem um ponto forte, tudo tem seu ponto fraco. Lidar com toda a situação para que a gente possa crescer dentro da nossa vida. Né? Encontrar propósito, né? Eu falo que o autoconhecimento é o que nos leva para o sentido. Eu parto do pressuposto de que a gente nasceu e existe uma essência que é única. Sabe quando lá na Bíblia fala do sopro de vida? O sopro de vida ele é único para cada pessoa. E ali tem algo que Deus entregou para você. É algo que Deus entregou para mim. Que não vai ter ninguém que vai fazer por mim, sabe? E como que eu descubro ele? Quando eu conheço quais são minhas forças, minhas habilidades, minhas fraquezas, onde eu preciso melhorar, a minha insatisfação, porque a insatisfação do meu coração vai responder a uma necessidade do mundo. Então, é a partir do autoconhecimento. Se eu for uma pessoa indiferente a tudo, que diferença eu vou fazer? Que legado eu vou deixar? Sabe? Eu me guio muito por esse princípio. Não, pra você ter ideia, quando eu só não quebrei por causa do meu pai, financeiramente falando. Né? Apesar de nunca ser uma pessoa gastadeira e tudo, sim, mas tudo que tá aqui, né? Você trabalha, quando é muito caro. E aí eu lembro que quando meu pai supriu a parte, assim, do que eu precisava durante uns meses,
E ele poderia... E eu fiquei muito triste e vivendo uma fase muito conturbada da vida, né? Eu peguei e falei assim... Meu pai muito preocupado, né? Ver uma pessoa que tá sempre alegre, no nada tá muito, às vezes, muito calada, muito irritada, e sendo que nunca foi do meu tipo, eu nunca nem brigar, eu brigo. E aí ele falou assim, não, eu vou pagar pra você. Eu falei, não, pai, você não tá entendendo. Isso aqui não é sobre pagar ou não pagar. Isso aqui é sobre o melhorar de vida. Sobre quem é o Rodolfo para poder viver a vida que ele tá querendo. Porque se você vai pagar ou não vai pagar, isso aqui vai voltar depois, né? E aí foi quando eu comecei a tentar me entender, né? E olha para você ver, algo recente. E falar assim, poxa, quem é o Rodolfo? Né? Rodolfo é uma pessoa que o serviço não rende, então eu tenho que aproveitar os horários que eu me adapto melhor, trabalho melhor de manhã, então eu vou trabalhar, vou começar a acordar cedo, e vou dormir à noite, vou começar a ter uma autoestima ótima, então vou aproveitar dessa autoestima minha, para que eu possa pegar, acreditar no meu trabalho, né, porque tem que é ser necessário, o primeiro você. E aí eu vou começando a entender ponto forte, ponto fraco, né? Falo bem, vou pegar, vou conversar, vou me apresentar melhor. E aí foi toda uma construção que a gente colhe frutos depois. Exatamente. Sabe por quê? Existe, e aí eu acredito muito disso no mundo espiritual, porque quando eu entendo meu papel nesse propósito, existe um povo querendo ouvir. Porque existe ali alguém... É o que eu falei, uma dor no mundo pra ser saciada, sabe? Então, assim, vai ter a busca, vai ter gente pra escutar, porque é uma dor sendo sarada. Com certeza. Já percebi que nós falamos muito. Se deixar, vai, né? Meu Deus. E aí, formou, né? Você passou, formou, se autoconheceu. Você exerceu a profissão? Sim, por 6 anos. 6 anos. Aí, assim que eu formei, eu precisei escolher, né? Tinha entre ficar lá e voltar. Precisei retornar para começar a trabalhar aqui. Infelizmente, pensando em Juiz de Fora como mercado, né, comercial, é uma cidade um pouco difícil para iniciar uma carreira numa área que tem muitas, né? Lá tem muitas faculdades. Então, a quantidade de advogados que formam e que querem ficar na cidade é muito grande. Então, acaba sendo um pouco desvalorizado para construir o início de vida, né? E aí, pesando algumas coisas, entre benefícios, né, e coisas negativas, a gente decidiu voltar. Eu decidi voltar, né? Muito nova, né? 20 anos advogada. 20, loucura, porque quem vai chegar e falar assim, nossa, essa menina vai me defender aí? Você não escutou a dessa, não? Foi muito legal. Eu era chamada de menina o tempo todo. É o que eu tô te falando. Era muito engraçado. Não é a doutora, essa menina que vai... Todo mundo chamava de menina. E aí, quando eu voltei, o que acontece? Eu fiz estágio lá dentro de um escritório, então peguei muita carga da vivência da advocacia, né? E aí, quando eu vim pra cá, eu falei, meu Deus, vou abrir do nada um escritório, que também é uma responsabilidade muito grande. Mas eu sabia dessa carga que eu tinha, então eu vim decidida assim, abrir. Eu sabia... Fervedouro. Eu sabia que advogar era uma forma, eu queria casar e tal, então era uma forma de começar a vida, né? Mas eu tinha olhos no mestrado, tinha olhos em outras áreas. A advocacia nunca foi meu anseio de vida. Eu sabia que eu queria passar para ter experiência, para conhecer, mas nunca foi uma visão que eu planejei. Eu não me via aposentada como advogada. Isso aí, quem caminhou comigo de perto sabe que eu sempre falei, não, vou começar, deixa eu advogar uns 5 anos para ver como é que vai ser, mas com olho em outros locais. E aí, aconteceu que eu vim para cá, né, montei meu escritório. Aconteceu que, assim, eu vim para cá meio que fechada com uma pessoa para uma sociedade. No dia que a gente terminou de pintar a sala, a pessoa deu no pé, foi para uma outra sociedade. Eu falei, meu Deus, fiquei sozinha agora. Sozinha. E aí, tinha um contador, que é, assim, alguém que marcou muito a minha vida, porque ele foi um amigo, a família dele, né, o Denis, a Bia, todo mundo de Fervedouro conhece, eles são... Sim. São, assim, já queridíssimos. Pra eles. Então, eles são, assim, queridíssimos, são amigos que eu guardo no coração, porque nesse tempo, né, eles me acolheram, e aí fiquei lá no escritório com eles e me senti da família mesmo, sabe? E foi um tempo muito legal, porque, assim, cara, deu muito certo, sabe? Rapidamente, né, pela minha família ser uma família grande, a família colheu, vieram muitas causas, e eu consegui, no primeiro ano que eu fiquei aqui, eu já ganhei aquele destaque, sabe? Mas assim, quando você começou a pegar, que área dentro do direito, assim, só pra gente passar por cima, assim, que área?
civil, né? Que a gente acaba pegando de Muito tudo. civil. E eu fui afunilando pro previdenciário. A minha especialização, tudo foi pro previdenciário. Legal. Algo que eu nunca peguei foi o criminal. Era, né? Eu não queria... não é uma área que eu me identifico, mas o previdenciário foi uma área, assim, que eu me identifiquei muito. E eu atuei na Câmara também, aqui de Fervedura. Eu atuei 4 anos lá. Foi uma experiência muito gratificante, muito bacana. Porque... Fora esses 6 anos, você ficou... Não, durante esses 6 anos você trabalhou lá. Trabalhei na Câmara ali de Fervedura. Legal. E foi muito bom, porque assim, é uma experiência, tudo é carga, né? A gente faz contato, a gente conhece pessoas, a gente conhece o mundo. Sensacional. E eu sempre fui apaixonada por política também, eu amava estudar constitucional. E aí eu ter esse contato, conhecer, fui candidata a vereadora. Assim, experimentei um pouquinho de cada partezinha, sabe? Nossa, ótimo. Foi E muito aí, bom. como que foi entrando essa outra parte agora da sua vida, que é aquilo que você vive hoje? Que aí é uma outra parte que acho que nem muitas pessoas sabem também, no sentido de que, quando foi dando aí perto dos 6 anos, eu fui entrando dentro de um burnout, sabe? Meio crise de pânico. Por quê? Eu já estava em uma outra sociedade, tinha saído do escritório de contabilidade, estava com outro amigo, que até hoje é meu amigo, a gente fez sociedade, foi muito bom. Mas, pessoalmente, a Rani não estava ali dentro da advocacia. Não falo do direito, eu falo da advocacia mesmo. Porque eu só me via... A sensação que eu tinha era que eu estava numa bola de neve. E porque eu pensava, vou advogar dentro de uns 5 anos. E aí depois eu vou encontrar, ou nesse caminho dos 5 anos eu vou encontrar um mestrado, alguma coisa que eu vou fazer para eu sair da rotina pesada da advocacia. Legal. E aí eu fui me vendo envolvida nisso, cada vez mais processos, cada vez mais cliente. Porque assim, eu não posso me permitir falar que deu errado. Não deu muito certo. Graças a Deus, sabe? Eu tenho carinho por cada pessoa que confiou sua causa a mim, por cada pessoa que deixou ser cuidada por mim nesse lugar, sabe? Mas a Rani, pessoa, não estava dando conta mais de adiar um anseio do coração dela, que era viver algumas outras coisas que eram fora da advocacia. E aí, eu comecei a dar crise, assim, eu ia pro meu escritório, às vezes o dia que eu ficava sozinha, eu não aguentava deixar a porta aberta, porque eu começava a chorar, falei, ai, não pode entrar mais ninguém, porque eu não dou conta de mais um processo nesse lugar. Porque a gente tem essa mania de querer, às vezes, né, como que eu posso dizer? Algumas pessoas, eu acho que ela nasce com esse dom maior de empreendimento. E eu sempre deixo muito claro que empreendimento, né, ele não se resume apenas em montar empresas. Né? Ele pode empreender dentro da sua própria carreira. Exatamente. E quem nasce com esse meio que talento natural, ele não consegue falar muito não. Ué, eu vou sair daqui desse podcast e vou fazer mais um ensaio à noite. Você não tem muito noção de trabalho. É trabalho de manhã, de tarde, de noite. Exato. Você só vai. Se ninguém limitar, vai. Você só vai. E aí, o que acontece? Eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, não dá mais. Ou eu vou ter que começar a fazer uma outra rota, falar uns nãos aqui, porque pesa muito no financeiro, lógico, né? Era minha renda principal. Eu vou precisar falar alguns nãos pra eu sentir, pelo menos que eu teste e depois eu volte, mas se eu não fizer isso, eu não vou sobreviver, assim. É porque tava crítico, sabe? É um sentimento desesperador mesmo. E aí, o que acontece? Eu tentei aqui em Fervedouro por alguns caminhos, mas acaba que é um pouco difícil desassociar numa cidade pequena de uma posição, porque, assim, é muito legal, é muito carinho que a gente recebe das pessoas, mas, ao mesmo tempo, é difícil sair, porque você vai ser sempre vista como advogada, né? E desvencilhar desse posicionamento era um pouco difícil. E aí eu comecei a estudar, veio a pandemia, 2019, comecei a estudar outras coisas, me descobri, fui de novo pro autoconhecimento. Falei, eu preciso entender o que eu quero pra eu dar um tiro acertado aqui. Então a pandemia te ajudou. A pandemia me ajudou muito. Foi quando eu descobri que eu tava vivendo essa fase aí. Ganhando muito bem, dono da minha própria academia, moleque novo, né? Poxa, eu montei minha academia com 21 anos de idade. Imagina só, legal. Porque eu já tava vivendo uma fase da vida, né? Sim. Eu nunca trabalhei para os outros, só sempre trabalhei em casa, né? Apesar de ser de família pobre, igual eu te disse, mas com aquele conceito sempre de, não, é só eu segurar que um dia eu vou ter o meu. Então, eu antes de formar, eu era dono da minha própria academia. Então. Olha, então, assim, só que eu estava surtando, eu estava passando 11 horas dentro de uma salinha que tava me matando. Que 11, às vezes dava mais. Quantas vezes que eu acordava às 6 horas da manhã, saía de lá 11 horas da noite. Olha o tempo que eu ficava. E aí eu lembro que quando eu já não tava mais suportando assim, veio a notícia da pandemia, eu fui o primeiro. Eu falei assim, fechei, gente, não vai dar mais pra entender ninguém. Faz isso. Eu não tô,
já fez... Aí todo mundo, tá certo, parabéns. Eu falei, meu Deus, eles não sabem. Eu já não tô suportando As mais. lutas que a gente luta, né? Loucura. Pandemia foi uma salvação na minha vida. Me ajudou muito também, porque mais uma vez eu mergulhei no autoconhecimento. Uhum. E aí eu descobri alguns processos onde eu fui mesmo fazer ferramenta, descobri essas ferramentas e comecei a aplicar essas ferramentas com uma amiga minha. Aí eu já tinha um contato em Brasília, ainda morava aqui, mas ia muito pra lá, comecei a frequentar a igreja lá, fui gerar amizades lá. E aí comecei a aplicar essas ferramentas que eu tinha aprendido com uma amiga. E assim, foi muito legal a transformação que aconteceu. Ela fez uma tirada. Ela te chamou e você foi... Quase uma mentoria, sabe? E aí eu apliquei com ela, falei, amiga, eu tô vivendo isso, deixa eu aplicar com você. A gente aplicou, cara, foi uma virada de chave, ela começou a explodir. Dentro do marketing? Ou dentro da... Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Aquilo que eu aprendi pra mim, porque eu sou dessas. Eu aprendi, eu quero multiplicar. Eu recebi, eu quero dar. Sabe? Eu aprendi... Então, dentro do autoconhecimento. Legal. Isso. Aí fiz a ferramenta com ela, falei, cara, isso é muito legal, ver as pessoas mudando de vida. E é bacana trazer aqui, que eu falei aqui sobre a insatisfação. E nessa trajetória, uma das insatisfações que surgiu forte no meu coração era ver mulheres, meninas... Sabe aquelas pessoas sem brilho nos olhos? Às vezes submetidas a relacionamentos abusivos, submetidas a situações desgastantes por medo de perder a pessoa que tem a renda dentro de casa. Com medo, não vou... Satisfeita em formar no ensino médio e a vida ser isso, sabe? Satisfeita em... Nem falo da roça, mas sabe? Sem aquela... gana por viver, e eu sou a pessoa que tem muita gana por viver, por experimentar, por conhecer, e essa era a minha satisfação, falar, gente, essas pessoas não sabem o que elas estão perdendo, a vida tem muita coisa. E ela vai passando, né, a vida vai passando, né, às vezes eles olham pra gente e vê a gente fazendo tanta coisa e fica assim, não, por que você faz? Você fala assim, meu amigo, a vida tá passando. Deixa eu aproveitar, né? Deixa eu aproveitar dela. Testar. Você vive de fases da sua vida que depois você não vai ter saco pra sobreviver a elas novamente. Eu falo que eu experimentei isso de duas formas, né? Eu era muito moleque e eu só fui tirar minha carteira de motorista depois de velho. Olha que engraçado. E meu pai brigou pra me tirar quando eu era novo. Eu falava, não. E ele falava, depois você não vai ter tempo. Depois eu não tive tempo, eu tive que... Mesmo, né? Não tive tempo pra poder fazer essa carteira. E ela dificultou muito pra eu poder solicitar. E eu falo que igual a faculdade, né? Estudei na família uns 10 anos indo pra lá. Nossa, pergunta hoje. Eu tô deitando 8 horas da noite, 8 horas eu tava no segundo período. Exatamente. E é isso, porque, cara, vamos lá. Nossa, na faculdade eu fazia estágio obrigatório, fazia estágio pra eu ganhar meu dinheirinho, fazia a faculdade, ainda dava conta de tocar, de participar da igreja, do Ministério de Louvor, de compor, de fazer tudo que eu amava e falava, hoje eu olho como eu dou conta. Como que eu dou conta? Porque a gente vive de fase, a gente tem que aproveitar as fases que a gente vive, né? Perfeito. Então, você falou certo. Quando eu vejo os outros parados demais, né, trabalha muita gente comigo, eu fico assim, vamos embora. Às vezes explora esse potencial que tá aí, cara. Pode sair muita coisa boa. Essa é minha gana, né? E aí, desse lugar, eu comecei, cara, eu preciso falar com essas pessoas, preciso falar. E meu foco era mulheres, né? Porque eu saí desse lugar. Então, quando eu me vi, tipo, cara, eu voltei pra Fervedouro e foi muito legal. E aí começa a moda. Quando eu voltei pra Fervedouro, eu vim de uma outra cultura, vim da cultura da cidade grande. Então eu vim pra cá como advogada. Eu saí como menina, voltei como advogada. Menina ainda, mas advogada. Então eu andava arrumada. Eu comecei a andar com bolsa, coisa que numa cidade pequena não se fazia. Não se fazia. Eu comecei a usar óculos de sol, coisa que antigamente, se eu saísse com óculos de sol, eu ia me sentir péssima, né? E aí as pessoas começaram a reparar, nossa, Rani, você tá andando tão bem. Nossa, Rani, você tá... Porque cidade pequena... Tá indo pra algum lugar? Tá indo pra uma festa? Sempre. Não, gente, tô só indo trabalhar. E o gosto de me explorar, de explorar esse lugar, né, no vestir, foi só crescendo. E aí eu fui descobrindo, cara, eu acho que isso fica legal em mim, fui me conhecendo, tal. Então começou daí essa paixão. Tudo vem do que eu recebi, sabe? E aí, na pandemia chegou, eu já era aqui em Fervedouro, de certa forma, as pessoas falavam muito sobre a minha forma de eu me vestir, então, de certa forma, uma referência nesse lugar. E aí, comecei com aí, eu fui chamada por uma agência de modelo pra fazer teste e tal, passei, só que era longe também, era Juiz de Fora, eu não tinha condição de ficar indo, voltando tanto quanto precisava, mas foi um divisor de águas nesse meu autoconhecimento, porque eu fiz um ensaio, foi muito legal, eu me ver daquele jeito e falar, cara, sabe, é muito bacana ver esse outro lado, existe, né, algo, uma beleza, existe um conteúdo, e esse é muito legal.
E aí fiz algumas parcerias aqui em Fervedouro ainda, com divulgação, conteúdo, foi muito bacana. O iniciozinho de tudo, mas ao mesmo tempo advogava, todo o ritmo, né? Só que aí, com a pandemia, eu comecei. E aí, deu que eu fui pra Muriaé. Uhum. A gente ficou naquele lugar assim. Eu falei com meu marido, se você arrumar um trabalho em Muriaé, Você já estava casada nesse período? Eu casei 1 ano depois que eu voltei de Juiz de Fora. Ah, sim. Aí... Seu marido é de Fervedouro? Ele é de Carangola. Carangola. Uhum. Aí eu falei com ele assim, olha, se você conseguir um trabalho em Muriaé, a gente muda pra lá. Porque é onde eu tinha visto a expectativa de sair e ir pra um lugar que eu não precisava ser advogada. Eu ia me virar, o que eu ia fazer, mas eu ia reconstruir, ia começar do zero. É o recomeçar. Hoje até abri a caixinha lá, foi muito legal as respostas que eu recebi sobre quantas vezes a gente precisa se permitir recomeçar, sabe? E aí, ele arrumou uma vez. Aí foi, não fomos. Ele arrumou 2 vezes. Aí passou, não fomos. Ele falou, é a 3ª vez que eu vou tentar. Se eu conseguir, a gente não for, eu não tento mais. Eu falei, apertou, né? Porque sempre dá aquele medinho. Ele arrumou, a gente foi. E pra ele era de boa pelo serviço dele? Porque... Era tranquilo trabalhar, mudar pra Muriaé? Porque muitas vezes a gente tem raízes que não nos prendem, né? Era tranquilo. Tipo, ele foi pra Juiz de Fora, morou lá no mesmo período que eu. Então, assim, a gente é super desprendido nesse lugar, sabe? E aí, beleza. A gente foi embora. Falei, beleza, minha chance de recomeçar. E eu me encontrei nesse lugar do autoconhecimento. Então, fui mesmo. Fiz jornada da coragem, aí surgiu a coragem, porque eu comecei a estudar e aí falar, gente, a gente tem que ter coragem pra arriscar, pra viver nossos sonhos. E foi muito legal quantos feedbacks eu tenho até hoje guardados desse período, sabe? Pra lembrar como isso marcou, sabe? Gerou sentido e propósito pra outras pessoas também. E aí foi um período que eu realmente dei mentoria, vivi disso um pouco. Fiz um curso com o Zé Roberto Marques, pra me especializar. Porque quando eu vou, eu mergulho, eu estudo, eu faço tudo que tá no pedido, né? E foi muito legal. Mas ainda não era aquilo que eu sentia o preenchimento. Que ele falava assim, é isso, sabe? Ainda não era. Certo. Não tava faltando ainda. Tava. Era muito legal, mas ainda não era. E aí, beleza. Nesse meio tempo, eu consegui encerrar com todas as... Tinha algumas coisas, né, que a gente acaba acompanhando, mas a maioria dos meus clientes já tinha transicionado, então já tava assim, já dado baixo 80% da parte da advocacia. E aí eu tinha saído da Câmara também. E aí eu falei, cara, agora eu vou precisar mergulhar e falar... Que aí a gente pensa pro lado financeiro também, né? De onde vai vir. Da onde vai vir todo o retorno. Porque não adianta viver só de propósito. A gente precisa comer, a gente precisa... Eu falo um negócio aqui que é o seguinte, dinheiro não é tudo, mas dinheiro vai te permitir viver tudo aquilo que você, às vezes, almeja, mesmo que sejam sonhos pequenos. Eu moro em Ponte Alta, mas aqui tudo tem que pagar uma televisão, tem que pagar equipamento de áudio. São coisas que eu gosto de fazer, mas você precisa de dinheiro. Ah, Rodolfo, você faz pelo quê? Ah, eu faço porque eu gosto, mas eu preciso de dinheiro pra manter isso tudo, para os meninos trabalharem, para tudo funcionar do jeito que eu quero. Quando eu penso, tipo, dinheiro não é tudo, pra mim se aplica em que sentido? Por exemplo, eu abri mão de uma carreira rentável, eu abri mão de uma carreira com status, com visibilidade. Eu tenho consciência disso tudo, eu sei que muita gente falou muita coisa. E beleza, mas era a minha escolha para aquele tempo. Nesse lugar, para mim, o dinheiro não era tudo. Valia mais meu sentido de propósito e a minha saúde mental. Sabe? Mas em que lugar o dinheiro ele é importante? Aqui agora, ele é importante. Né? Para tudo, para realizar o que a gente quer. Então, ele não é tudo para me prender a uma situação que não é saudável, mas ele é necessário. Então, em tudo que eu faço, ele precisa estar. Com certeza, né? Então, assim, acho que é o equilíbrio dessas duas... Porque senão a gente fica, o dinheiro é tudo, eu tenho que ir pro dinheiro. A gente se prende, se mata e o dinheiro não fica nada, né? Eu falo que até para uma igreja funcionar, ela depende de dinheiro. Claro. Né? Ela tem que pagar a conta, ela tem que... Tudo certeza. Vai precisar, mas igual você falou, ele nunca pode ser o mais importante dentro da casa, no peso, né? Das escolhas. Você falou, até que ponto eu vou considerar? É uma fase da minha vida que eu tenho que trabalhar muito, né? Eu já tive minha fase de trabalhar demais. Hoje eu tô mais tranquilo, mas... Sim. Até que ponto, né? Vale a pena. Né? E, na verdade, assim, o que acontece? Outro dia eu vi um conteúdo e achei muito válido, porque ela falou assim, olha, gente, o burnout, ele vem quando a gente tem uma insatisfação que não é suprida, um resultado que não é alcançado. Agora, quando eu tenho um propósito, um sentido, eu sei que eu vou trabalhar um pouquinho mais em alguns períodos. Eu sei que eu vou precisar me dedicar mais, mas eu tô colhendo fruto. E com esse fruto eu consigo descansar. Então, quando
alguma das duas coisas está falhando, o burnout vem. Mas nem sempre é simplesmente, puramente pelo excesso de trabalho. Porque vai ter tempo que a gente vai ter que trabalhar muito mesmo, que a gente vai ter que se dedicar mais. E aí, assim, eu vivi esse tempo. E foi quando eu entrei no grupo que eu tô hoje, prestando serviço de marketing. E aí, foi muito legal, porque lá em Uriaé, eu já tinha começado com algumas outras parcerias, e aí eu continuei com a parte da moda, né? Comecei com provador, tive depois uma lojinha, vendendo algumas coisas, tudo no online. Você chegou a empreender no online, então? Tudo pra me descobrir. Sabe, eu vivi... Depois que eu falei assim, eu não quero advogar mais, não quero descobrir. Eu me permiti, durante uns 3 anos, testar muita coisa. Eu fiz muita coisa. Que eu falei assim, cara, deixa eu ver, deixa eu sentir. Até pra música, eu fui pra Curitiba disputar um tipo The Voice, sabe? Porque eu falei, cara, agora vai ser... É a hora. Eu não tinha filho ainda. Tava casada de pouco. Então, assim, eu falei, agora é a hora de eu experimentar e ver exatamente o que eu vou querer. Porque eu já sabia, eu já tinha decidido que eu não queria mais continuar advogando. Então, deixa eu experimentar. Não tenho que acertar na primeira escolha. E aí, eu fui muito em paz viver tudo isso, sabe? Eu testei tudo que eu vi. E aí, às vezes, eu entrava em crise e falei, meu Deus, eu tenho tantos talentos, assim, que eu gosto. E eu gosto de todos eles, que eu queria conseguir explorar todos eles. Mas é muito difícil. Não tem como a gente dedicar o tempo, né? Não tem como. Eu falei, meu Deus, eu queria conseguir ter... assim, dedicar 100% um pouquinho pra cada um, assim, pra ter retorno, pra ter visibilidade, pra ter frutos disso. Mas não dá. Mas então eu falei, vou testar. Aí na música testei, analisei mercado, analisei tudo. Falei, não, no fundo ela é o meu hobby, ela é o meu sentido, minha conexão com Deus, mas não é isso. Não é o que eu quero pra viver disso, exatamente, né? Que é legal também. Pra carreira, que aí a gente pensa em carreira, né? E aí, beleza, fui lá me descobrindo. E aí parei nesse lugar, que é onde eu estou hoje. E aí, nesses 2 anos que estão aí nesse funil, né, que eu tô com essa empresa, que, assim, me acolheu e me deu a possibilidade de me conhecer nesse lugar também, né, do marketing em si. Hoje, eu tenho uma visão de marketing que antes, né, a gente tinha aquela ideia que marketing tava em alta, marketing digital, não sei o quê. Cara, isso é uma gota num oceano. Nossa, a época do tráfego pago, todo mundo fazendo curso de tráfego pago, falei, coitado. Afiliado, não sei. E, cara, hoje, tipo assim, eu consigo ter uma visão muito legal. Já fiz várias pós na área, né, de marketing já, porque, assim, eu sou a pessoa que preciso do conhecimento, que vou correr atrás para eu agregar valor naquilo que eu tô entregando, eu quero entregar o melhor. E aí, o marketing abriu minha visão para entender, cara, tudo é marketing, então a minha marca pessoal é marketing. E aí hoje eu trabalho com marketing, cuido de 6 marcas específicas, no sentido de campanha, de tudo, offline, online, visibilidade, coisa interna com equipe e externa com loja, com divulgação. É um mundo. Você falou tudo, né? Eu trabalho com marketing também, né? Só que eu falo assim, minha produtora trabalha, eu só fiscalizo, porque realmente não é eu que estou na frente do setor de marketing da empresa que a gente pega, ajuda outras equipes. E aí eu já vou pegar, né, que aí nós vamos voltar lá naquela primeira pergunta do que é o marketing. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai passar de uma hora que não vai dar. Meu Deus, tem reloginho aqui, não. Mas, assim, eu falo que passa muito empreendedor por aqui, né? Então vai ficar legal da gente poder falar. Acho que vai ser o primeiro podcast que a gente vai conseguir enriquecer um pouquinho. Pena que vai ser pouco tempo, né? Que a gente já falou uns 40 minutos. Né? Mas assim, a gente vai conseguir enriquecer um pouquinho isso daí para fazer uns bons... Né, uma boa aula. Enriquecer o Instagram de coisas boas. Que eu falo que hoje o mundo digital tá um pouquinho de... superficial, né? Tá demais. Não que seja ruim... nenhum passatempo, mas o problema é quando o passatempo você toma parte do que já não é passatempo mais, né? E aí você não quer outra coisa, você não quer se aprofundar em nada, né? Isso, né? Já vamos falar, o gosta de ser uma gota. É uma gota, né? Abrir uma empresa resolve? Não. Comprar os melhores equipamentos resolve? De forma alguma. Formar na melhor faculdade resolve? De forma alguma. O que é marketing? Caraca, é difícil definir uma palavra, difícil, né? Muito difícil, né? Mas o marketing, ele vai ser uma ferramenta, né? Porque eu falo que ele tá dentro do universo da comunicação. E aí, quando eu olho, cara, o que é marketing? É onde eu tô presente. Tudo.
Entende? Eu preciso estar presente. E aí é o que eu uso? As ferramentas de marketing. Busdoor, outdoor, rádio, TV, Instagram, sabe? Esse universo de coisas, motossom, rádio, tudo. Todos são ferramentas. Como eu vou usar tudo isso? Podcast. Como eu vou usar tudo isso para trazer visibilidade para minha marca? Como, né? Sabe? E aí vem no ponto que é onde eu tenho trabalhado muito hoje no meu marketing pessoal, que é a questão da imagem pessoal. Isso casa muito perfeitamente. Por quê? Eu só tenho marketing, eu só tenho presença se eu sei quem eu quero ser, qual imagem que eu quero construir. Se eu não tenho ideia da minha imagem, como as pessoas vão me ver, me reconhecer? Falou tudo. É tudo. Tudo isso que você disse é a minha marca, o fortalecimento da minha marca, é como eu me imponho, é como que eu transmito mensagens para as pessoas, né? Quais os meios, a forma de conversar, né? Tudo isso daí vai englobar no marketing que vai trazer resultados para a nossa vida pessoal e para a nossa marca, né, que a gente está construindo, né? Como eu te disse, o empreendimento na carreira, ele é essa um parte, marketing. né, É um brand, é uma marca, né? É uma marca. E aí o que é legal é que, assim, hoje, quando a gente pensa nas marcas, quando eu vou olhar para o marketing, né, atual, eu preciso gerar experiência. Por exemplo, eu cuido da ótica Bukowski, né? Eu preciso gerar experiência para o meu cliente da Bukowski. E aí, além disso, existe uma imagem que o cliente tem dessa ótica, tem dessa loja. E aí, o que acontece? Meu raciocínio precisa ser desde o cliente que pisa na loja até o cliente que está me vendo na mídia social, até onde o cliente que eu quero que me escute, onde que eu quero ser encontrada, sabe? E a partir disso eu vou trabalhar quais parcerias conectam, quais que não conectam, que a gente tem que aprender a falar não também. A gente acha que a gente tem que estar em tudo, em todos. E não é isso. Não. Às vezes é um tiro no pé. Um tiro, nossa, um imenso tiro no pé, porque às vezes tem uma coisa que não combina com o seu próprio jeito. Uhum. Né? Igual a gente falou, cada pessoa ela vai ter uma característica melhor de lidar com determinados assuntos. E às vezes aquilo que a pessoa está procurando na gente, talvez ela não vai encontrar, e cabe a nós que está prestando aquilo dali falar assim, ó, eu acho que não vai combinar. Posso ter te encaminhar para um outro, mas não é má vontade, porque eu acho que é o perfil dele. Exatamente. Né? É igual o pessoal que tenta trazer menino para tirar foto. Eu fico assim, gente, não é muito aquilo que eu dou certo, não. Mas tem que ser, porque você se conhece. E aí, para a marca, você aplica a mesma coisa. E é muito legal esse tempo de brand que a gente tem vivido, porque a experiência ela é gerada pela conexão. Então, por exemplo, você fala para muitos empreendedores. Empreendedor, geralmente, é ele com o negócio dele fazendo dar certo, testando, errando, indo, de todas as formas. E o que vai conectar? A sua história. Às vezes a gente quer fazer um negócio muito bonito, muito... Deixa eu contratar ali 10 packs de mídia, não sei o que, não sei o que. Cara, não é isso que vai vender. O que vai vender é a sua história. É a conexão que a pessoa vai ter com quem você é e aí a conexão com o seu produto. Seu produto vai ser o último. Primeiro ele precisa se conectar com você. Isso daí, pra você ter ideia, o meu pai, ele fortaleceu tanto a marca dele, meu pai hoje trabalha no comércio, né? Ele fortaleceu tanto a marca dele que dentro de Ponte Alta, né, ele tem uma lanchonete de salgados, ele vende 2.000 salgados semanalmente. Eu fico assim, pai, você tem noção, pai? Do que é isso, do que né? é isso? Uhum. Se eu faço, não dá certo. É o que o senhor fez, o que o senhor montou. É a sua marca que você construiu, na qualidade que você montou, na forma de se passar, de atender, das pessoas confiarem. Né? Eu falo como fotógrafo também, imagino também a empresa de vocês, porque são coisas que as pessoas depositam muito dinheiro na mão. Então eu falo assim, que o Rodolfo, toma 5 mil reais, faz meu casamento aqui. Quem sai dando 5 mil reais pro outro fazer um casamento? Ninguém faz. A pessoa tem que ter o quê? Uma marca, um reconhecimento, uma segurança ali dentro. Então, é muita coisa, é a forma de chegar. Né? Eu falo que dentro do meu serviço de fotografia é muito legal, porque eu vejo vários profissionais, né, e sendo que eu nunca medi esforço para trabalhar. E aí eu comprei um drone. Aí eu vi os outros fotógrafos falando assim, vai ter drone ou não vai ter drone? Eu falava assim, não, no meu trabalho tem o drone. Eu comprei ele, tem que aparecer lá. Mas a pessoa não tá te pagando por isso, não. Eu falei, não, já tá tudo incluso dentro da minha marca. Porque todo trabalho que eu vou fazer, quando eu achar que convém, eu vou levar ele, porque tá minha marca dentro, ali, né? Tá dentro do meu conteúdo que eu presto, né? Lógico, vou fazer uma cobertura de drone, uma coisa, tô falando assim, tá? Mas eu vou fazer um casamento. Poxa, o que custa levar um drone, fazer um vídeo? Você tá fortalecendo o quê? A marca. Quantas pessoas que já não chegaram pra mim e falaram assim, nossa, eu gosto de fazer foto com você. Eu gosto de fazer foto com você porque
você não repete trabalho. É tudo tão incrível, tudo tão bonito. A gente Que chega, legal. tem vídeo de drone. Você chega lá, você trata todo mundo bem, você conversa. A forma que você se apresenta para as pessoas, de Uhum. brincar, conversar. É Marketing. isso, é É marketing. marketing. É a É o marca. que fica na memória do cliente, né? O do possível cliente, para quem quer que você esteja comunicando. Vai ficar algum registro, né? E que seja um registro bom, porque a gente vê tanta marca que não cuida disso, do relacionamento. E aí, para a mídia social, que hoje é o que está em alta, o que está em vista, e realmente a gente precisa olhar para a mídia social, porque as mídias tradicionais, elas existem sim, são válidas sim, mas elas comunicam com um público específico, de idade, de gosto. Agora, o público atual, se eu quero atingir quem tá crescendo, quem tá vindo, eu preciso chegar nesse lugar da mídia social. E aí eu vou ter que chegar com estratégia. Porque se eu chegar pra fazer mais do mesmo, eu não vou me destacar, sabe? Só fazer trend, né? Fazer o que tá todo mundo fazendo. Cara, isso não vai gerar visibilidade. E uma outra coisa que às vezes as pessoas não entendem. Mas, cara, eu não sou a favor da viralização a qualquer custo. Assim, Eu detesto aqueles conteúdos nunca fiz. de que quase você da pessoa levando coice e aí quando sai a pessoa falando, gente, tem coisa que é marketing, tem coisa que é desespero, sabe? Vai chamar uma atenção, vai dar pra rir, vai, mas você quer associar a sua marca a isso? Sabe? Eu falo porque na empresa eu dou treinamento de mídia social e tal, e às vezes eu falo isso, sou meio julgado, mas, cara, se eu quero criar uma marca de respeito, com conexão com o público, com fidelização, eu vou pensar em cada detalhe dela. Então, a forma que eu me posiciono é muito importante. Eu não gosto porque às vezes a pessoa ela vai. São várias coisas que eu sempre coloquei, né? Ainda mais eu que sou um fotógrafo muito novo pela região. Todos os fotógrafos têm 10 anos de carreira aí. Poxa, eu comecei. Tem 3 anos de fotografia. Acho que se colocar 3 é muito. Legal. E conquistando trabalhos muito grandes né, do local, coisa que só era domado pelos grandes fotógrafos, né? Que são todos muito gente boa, que fazem um trabalho de muita qualidade. Só que é aí que eu ia te falar. Eu sempre me ocupei em estar vendendo. Eu era um fotógrafo de 500 seguidores, que vendia muito mais do que os fotógrafos de 10 mil, às vezes. E eu falava assim, gente, mas não tá coedindo, né? Mas já vinha de uma experiência de uma academia. Mas não tá coedindo uma coisa com a outra. Por que eu vendo e o outro não vende? Mas era a forma que a gente lidava com Claro. tudo. Quando você pega esses conteúdos virais, né? Não que eles não sejam úteis, não, ao contrário, muita gente cresce na vida com esses conteúdos, porém, você vai ficar dependente deles pro resto da vida. Você vai Exatamente. se depender. É sobre o que você está construindo, né? E Essa você vai ficar imagem. dependente. Se você não conseguir, né, volta na marca sólida do meu pai que eu te disse. A marca sólida, ela não tem variação, ela tá lá. Sol, chuva, é bom, é bom, é bom. Agora o outro fala assim, não, uma vez estava bom, né? Uma vez eu vi ele sim. Agora o outro não, Exatamente. depois que ele entra no mercado, ele entra pra ficar, né? Exatamente. E aí o marketing vai te trazer ferramentas para você angariar novos clientes e tal, né? Crescer em novos lugares, mas assim, cara, existe aí algo a ser construído. É um tijolinho, porque a gente quer alcançar logo o 1 milhão e não, é um tijolinho. A gente vai construir com fidelização e com respeito, né, pelo cliente. Então, assim, e uma coisa que eu falo, quando você humaniza, você coloca a sua cara. E isso é muito, muito legal. Só que só pode colocar a cara quem sabe quem é, Falou tudo. Falou tudo, né? né? De autoridade, né? Eu acho que é o nome disso daí, né? Você tem autoridade ali E aí dentro. vem o que a gente estava falando mais cedo de estar tudo muito superficial. As pessoas não querem que você saiba de tudo para falar de tudo. É melhor aprofundar, ser especialista, trazer a sua marca para um lugar de, cara, esse espacinho aqui é meu, mas é uma comunidade. E a gente tive num congresso em São Paulo ano passado e já se falava dessa tendência, tipo, quanto mais nichado, quanto mais esse espacinho aqui é meu, mais fácil de você alcançar uma comunidade maior. Por exemplo, a pessoa gosta de cuidar do cabelo só do loiro. É muito melhor do que uma pessoa que gosta de tudo. Por quê? A pessoa vai nichando e ali ela vai encontrando pessoas fiéis, pessoas que consomem realmente conteúdo e vão fazer daquilo ali uma comunidade. Porque se identifica, né? Então, assim, o marketing, ele tem muitas vertentes. É muito mesmo. Se a gente for parar pra falar, não acaba, não. É muito, né? Eu dentro das minhas próprias 2 graduações, eu tive marketing 2 vezes. Todas as minhas especializações, eu sempre tive essa vontade de empreender e
entender melhor, né? Uhum. Aí a gente pegava, nossa, história do marketing, quando foi a primeira vez que usou a palavra, vem de muito tempo e de tudo aquilo que ele pode se aplicar, né? É igual você Claro. falou, é muita coisa, se for a gente assim, vai gastar programas e programas. Exatamente. Mas eu acho assim, uma outra coisa legal da gente falar, né? Que você falou do nome da empresa, falou da empresa, você pode falar o nome da empresa que você trabalha? Ou não? Eu trabalho pro Grupo Bukowski. Grupo Bukowski. Bukowski. Sim. Vocês hoje residem em Moriaé. Hoje eu moro em Muriaé. Ah, sim. Mas o grupo todo, ele fica A lá... sede é Itaperuna. Itaperuna. Foi Aham, isso essa aí. que é a que eu queria entender. A sede é Itaperuna. Legal, legal. E aí vocês atendem marketing região, nossa, que micro-região, né? Que é Sim, aqui Carangola, nós temos Moriaé, óticas Espera Precisão. Feliz. Que legal, que legal. Então vocês também prestam esse serviço pro lado de cá, então. Na verdade, a ótica é daqui, né? É diretamente pra ótica do dono. Não é né? Não, que a óticas ali que tem ali precisam. É uma rede que tem, não é? Tem várias. Isso, então. Tudo da mesma pessoa. A sede é Itaperuna. Legal. O mesmo dono. Legal. Entendeu? Então, muito legal. todo o marketing sai de Itaperuna. E aí eu tô lá nessa Só coordenação. coordenando isso daí, né? Que é um baita de um serviço, né? Porque, igual nós falou, não é só uma foto, não é só um vídeo, não é só também falar. Pai. Né? É quando fazer e o que fazer em cada momento. Eu acho que é o que eu posso resumir, assim. Né? O que eu preciso agora? Como eu vou fazer? Né? Com certeza, sentir mercado. São muitos fatores. Eu tenho que volta na pergunta lá do início, né? É que conhecer tudo que está em volta da Rani, né? Que estava sempre olhando, percebendo. Sim, né? Refletindo seu serviço. E eu tenho, assim, uma professora que é uma amiga, virou uma irmã, que é a Paula, que me ensina muito de marketing todos os dias. Ela é do comercial, que é um pouquinho mais ainda, sabe? Tem a parte analítica de números, eu tenho aprendido. Porque, assim, a minha fuga pro direito foi muito pra fugir de números. E a vida é muito engraçada, porque eu só caio nos números. Pra onde eu vou tem número gritando. Vem cá me ver, vem cá aprender. Não tem como, Não né? tem como. Sair dos gráficos, mas nessa área. Não tem como. E assim, eu sou muito grata por ter ela, porque ela é assim, uma mentora mesmo nesse caminho, nessa nova carreira. E assim, a gente precisa, né, de ter pessoas e cada fase da minha vida, quando eu vou lembrando dessa trajetória, né, que a gente trouxe aqui desde o início. Cara, tem muitas pessoas e cada uma delas eu guardo com muito carinho, porque foram essenciais pra Rani ser quem ela é hoje. Legal. Sabe? E de tudo, é se permitir recomeçar. Porque às vezes a gente quer acertar no primeiro passo. E pode ser que não. Vai ter gente que acerta no primeiro passo? Sim. Mas pode ser que não seja esse o seu passo. Não, tem pessoas que nasceram para brilhar no mundo de uma forma muito fácil. Acabei de falar do meu irmão, né? Meu irmão é um cara que nasceu para brilhar. Não tem curva, não tem momento ruim. O cara é uma Ferrari. Não tem. Eu acho que se fosse resumir isso, é essa palavra. Meu irmão é uma Ferrari. Né? O cara é inteligente, é bom em tudo que faz. Nunca, né, foi prestando concurso, passou em todos os que fez. Nunca vi ele folheando livros dentro de casa. Eu sou um nerdzão de estudar. Não, ao contrário, a gente tem esse ponto muito parecido, né, de ser os caras que nem levavam caderno pra escola, mas nasceu com aquela vocação, né? Enquanto eu sempre falei que sou o cara de ter dado muito certo em tudo que eu fiz, mas sou o cara de que me permite conhecer igual você. Eu mexo com né, eu toco violão. Eu vou lá, eu mexo com madeira, né? Essa mesa que tá aqui foi eu que fiz. Olha, tudo que tá legal. aqui. Então, eu sou uma pessoa que sempre gostou. Né, um pouco mais criativa, né? Pegar, esse lugar artístico, quer experimentar. Que toma conta da gente, né? Sim. Não é fácil. É igual você falou, a gente tá ali se reencontrando todos os dias, de estar vivendo fases. Né? Eu me identifiquei, né, com o nosso programa aqui, com você muito. Quantas vezes que eu falei que até os meus 29 anos eu não queria mexer com a academia mais, sendo que eu nem tinha trabalhado, não falava só, tem meus 29 anos. Eu entrei na advocacia com essa fala. Só 5 anos. Só porque eu não me via carregando peso, eu não me via um professor de educação física velho ali no meio da garotada. Eu falava, gente, isso aqui é bom enquanto eu sou garoto, depois eu não quero isso pra mim, né? Da mesma forma que eu falo pra fotografia, engraçado, né? Eu falo que, não, gente, ó, isso aqui é só até meus 38,
36. Sabe por quê? Você conhece fotógrafo velho? Muito pouco. É um serviço muito puxado, muito cansativo, né? Interessante. Só até uma fase da minha vida, né? Vou Uhum. construir. Da mesma forma que eu tenho minha academia até hoje, eu empreendo lá como gestor, tenho Legal. aqui, né? Mas é um caminho que lá Uhum. vou fazendo que eu me permite Exatamente. conhecer. Você falou aí também, os dons, né? Eu queria explorar todos os Claro. meus dons. Eu tô colocando um pouquinho para cada um ali. Aham. Mas assim, quando a gente entende, poxa, agora é a hora de eu dar meu gás aqui, ele não vai deixar de ser um fruto, daqui a pouco você vai pro outro. A gente não pode, às vezes, querer resultado de todos sempre Não. dar, porque gera uma confusão e aí a gente se perde, a gente para num lugar de me perdi, de frustração. Depois desses 3 anos, eu passei por um momento assim, no final do ano passado eu tava voltei pra terapia, que eu tava num momento mais depressivo. Sabe quando a gente chega e fala assim, ai, agora não pode dar errado, porque eu não quero recomeçar de novo. E é onde vem a fala. E na verdade, é a resiliência. Às vezes a resiliência acaba porque a gente vai, e nesse meio de tantas coisas, a gente acaba se frustrando com algumas coisas que acontecem. Muitas. E a gente perde a resiliência. E na verdade, não. Existem formas de a gente conseguir ajuda, né? Deus em primeiro lugar sempre, sendo aquele que nos sustenta, que nos preenche. Mas assim, eu fui pedir ajuda, falei, de novo, tô precisando me reencontrar. Porque eu entendi, eu encontrei meu caminho, sei o que eu gosto, sei o que eu quero fazer. Tô com vários projetos no papel que vão, a partir do mês que vem, começar a borbulhar aí, porque unem muito, porque eu me encontrei. Hoje eu trabalho com comunicação e imagem pessoal, e aí é o meu forte. Eu presto consultoria também de imagem, justamente nesse projeto, nesse processo que eu trilhei, cara, existe algo, você vai comunicar aquilo que você quer e começa dentro. Então, eu presto a consultoria nesse sentido também e com isso eu me encontrei. Mas eu consegui falar o sim pro que precisava depois de novamente voltar para terapia. Então, eu acho que é muito legal trazer isso, que às vezes a gente acha que é tudo muito pronto para as pessoas e não é. Cada um vai ter o seu processo. A gente precisa encontrar esse lugar da resiliência. Não, você falou, essa parte de a gente se reencontrar, de estar sempre buscando E esse é sempre. autoconhecimento, ele não para, né? Ele não Não. para da gente querer se entender, porque vai resumir naquilo que você está vivendo. Uhum. Volta naquilo desde o início, né? Como que eu vou lidar com toda a dificuldade da minha vida, né? Às vezes, você falou, é muito trabalho, às vezes é uma dificuldade dentro do relacionamento, às vezes no autoconhecimento nosso, nessa forma da gente ter a nossa forma de lidar com todo mundo, o se reencontrar, o de se conhecer, ele é extremamente importante, porque você Uhum. sabe os seus limites, você sabe o que você quer, Sim. você sabe o tempo que vai demorar para aquilo chegar. Uhum. Volta naquela parte que eu também falei né, do acordar cedo, porque eu sabia que eu era mais produtivo, né? É Sim. de saber que quanto tempo, poxa, se eu trabalho só de manhã, que eu sou bem produtivo, quanto tempo eu vou demorar para não conseguir alcançar aquilo que eu almejo, né? É Uhum. importantíssimo, Com né? certeza. Então, você falou essa resiliência toda para E nos agora, estabelecer, né? o que eu acho que é muito essencial, que aí é a minha fala, que eu falo todos os dias, hello, corajosas, isso requer coragem. Você vai ter que ter coragem de ir contra o que tá todo mundo achando que você tinha que ir, você tinha que ir para um caminho, você vai para o outro. Isso requer coragem para você olhar para si e falar, não, eu preciso agir. Porque às vezes a gente não quer nem olhar pra gente, a gente se ignora com medo do que vai encontrar. Então, a palavra que define é coragem. Coragem. A gente precisa de coragem pra sair da zona de conforto, pra dizer sim, pra dizer não, Vai contra a gente mesmo. pra ir contra a gente mesmo, pra estar disposto a ouvir e, cara, enfrentar. Eu vou assumir esse risco, eu preciso assumir esse risco, senão é uma dívida minha com a minha vida, né? Tudo. E hoje, né? Você falou várias vezes, mas agora eu te pergunto, quem é Rani? Hoje a Rani é essa pessoa, como eu falei no início, porque eu já me defino dessa forma, né? Eu sou a Rani, que aí, 1000 facetas, amo livro café, ler conhecimento, amo família, e eu me descobri em construir junto com as pessoas a essência, em descobrir junto com as pessoas a essência delas, para elas construírem uma marca, que fica, sabe? Hoje, se quiser entrar em contato com você, tem Instagram, Lá tem no meu WhatsApp. Instagram tem o link da bio que você consegue me acessar lá para consultoria, para qualquer. Seu perfil tá lá como? Pra, É Rani, como que escreve Rani? é difícil. E até eu falo no sentido, eu trabalho como criadora de conteúdo também, então, para conteúdo, para material. Rani Hosken. Rhany.
Hosken, H-O-S-K-E-N. Legal. É um nome difícil. A gente fala muito, olha lá, a câmera tá piscando, Já tá deu mais pedindo de uma arrego, já passou de 1 hora, pra chegar em mais 50 Meu minutos Deus. só, gente. E assim, né, vai ficar um convite pra você poder voltar, pra vir Que participar. alegria. Eu fico muito Obrigada. feliz, né, de você ter vindo aqui, compartilhar um pouquinho conosco. Né? É muito conteúdo. Muito. Eu tenho muita vontade, assim, que eu fazer toda a roda ali do marketing, eu quero voltar para pegar e começar a falar de assuntos mais aprofundados do empreendedorismo, né? Muito De legal. principais dificuldades que o empreendedor tem dentro de um local pequeno, porque a gente vive em um local pequeno. Uhum. Muriaé é uma cidade pequena comparada a Juiz de Fora, grandes capitais, né? Então, assim, a noção de como empreender, como crescer é uma das vontades que eu tenho. Fica só com um convite especial mesmo, de verdade, para você que trabalhe nessa área e vir cá Focado participar nisso, com nós. vamos só marcar. É Então, muito bom. Muito obrigado, minha amiga. Obrigada Foi um prazer a você. muito grande, tá bom, ter você aqui. Rodolfo, eu que agradeço, tá? É uma honra mesmo. E conte comigo. Inclusive, já tem até um outro caso, né? Você queira, com mais 3 amigas minhas que a gente pode fazer, elas são um contexto assim que completa, você vai ver, balançar isso aqui, de marketing, de imagem, de tudo. Não, já vou marcar. Então tá, meninas, vocês sabem. A gente vai marcar. Então tá bom, muito obrigado, gente. Ficamos assim.